Então aqui, ó, a gente estava falando da configuração em pá difusora, né? Então, economia de espaço. Isso daqui a gente já viu, eu mostrei na parte da aula passada, né? De introdução às bombas, né? Então, ó, essa configuração aqui, isso daqui é uma bomba centrífuga submersa de petróleo. E o que acontece aqui, ó, você tem a carcaça aqui em azul, que está sendo representada aqui desse lado, né, nessa figura. Isso daqui é uma foto real da bomba. E isso é uma representação, uma imagem da bomba, né? Um esqueminha, uma representação esquemática. Então a gente tem o eixo, né? E o eixo é acoplado no impelidor que gira. E a gente está vendo aqui, ó, esse é o difusor estacionário aqui, tá vendo? Então o impelidor descarrega e nessa parte difusora aqui a área aumenta e aí a gente tem um aumento de pressão majoritariamente quando o fluido passa por esse dispositivo aqui. Então a gente tem uma série desses empilhados, isso que é uma bomba de múltiplos estágios, né? Então aqui a gente tem um impelidor cortado, e aí não dá para ver direito aqui, né? Porque está cortada, mas aqui estaria o difusor, né? É difícil de ver nesse corte, né? Aqui um outro impelidor, um outro difusor cortado, aqui um impelidor inteiro e um difusor inteiro aqui, né? Tá? Então, basicamente, a questão é essa. Aqui a gente não usa essa mesma configuração aqui, né, uma parte difusora, porque restrição de espaço. Tá? Então, tá aqui, ó, uma bomba de um estágio, né, uma bomba de mais de um estágio, a gente chama de 2 em série. E cada estágio é um conjunto impelidor-difusor aqui. Né? Então, sai de um conjunto impelidor-difusor, e aí vai para um outro conjunto impelidor-difusor, né? Vai para a sucção do outro impelidor-difusor. E aí o que acontece é que o aumento de pressão é linear, né? Então é o número de estágios vezes a pressão produzida em um estágio. Se você botar 2 estágios, você aumenta 2 vezes, 3 estágios, 3 vezes, tá? E aí a gente tem uma bomba de múltiplos estágios. É uma coisa desse tipo aqui, ó. Você tem um impelidor aqui, né? Uma carcaça difusora que a gente não está vendo por causa do corte, mas ele entrega para uma carcaça difusora. E ela entra em outro impelidor e sai, passa por uma parte difusora e assim sucessivamente. E aqui tem uma questão, né, de modularidade, que você pode soltar o parafuso aqui, né, e acoplar um outro. Observa que isso daqui são módulos, né? Você acopla um outro módulo impelidor difusor. Então dá essa robustez, né? Claro que o motor elétrico aqui também vai ter que ser adequado, né? Você não pode manter o mesmo motor para 2 estágios e usar o mesmo motor para 4, 5, 6 estágios, porque a potência requerida vai aumentar também, né? E uma série, essa bomba aqui tem alguns complicadores, né? Então os mancais axiais têm que ser dimensionados e tudo mais. Né? Então, não sei como é que na indústria isso é feito na prática. Talvez o mancal seja superdimensionado e aí você tem o máximo de número de estágios que você pode usar, né? Porque, como eu falei, a gente vai ver isso com mais detalhe, né? Existe um esforço axial para a direita aqui, ó, na direção da sucção. A gente vai ver por que isso mais para frente. Mas isso causa um esforço axial no eixo. Ou um esforço axial aqui no impelidor. Né? Se o eixo não estiver solidário, se o impelidor estiver solidário ao eixo, acoplado ao eixo, né? Ele empurra o eixo para a direita. Se ele não estiver solidário, aí pode ser que seja essa configuração. Né? De repente o impelidor não é solidário e quem absorve o esforço axial, mas aí eventualmente teria um desgaste muito grande aqui. Eu não sei, eu só estou pensando alto aqui. Mas enfim, é uma configuração possível. Bom, agora a gente vai entrar na questão mais de cálculo, né? Na questão fundamental de como é feito a variação, né? Qual é o princípio de funcionamento das turbobombas, né? E como que o torque que um eixo fornece aqui, o torque que um motor elétrico fornece num eixo, né? Qual é essa relação de torque com a energia que o fluido
recebe ao passar pelo impelidor. É isso que a gente vai fazer agora, né? E esse princípio, né, essa questão global, é variação, se baseia na variação da quantidade de movimento angular do fluido, que depende, né? Isso daqui a gente vai, eu vou entrar aqui no teorema do transporte de Reynolds para a gente relembrar esse princípio, mas ela depende da componente da velocidade do fluido na entrada e na saída do impelidor, da massa do elemento que gira, né, na massa do fluido que gira, e do raio. Então, o que a gente vai fazer é relacionar o torque necessário para variar a quantidade de movimento linear. Tá? Basicamente é isso, né? O torque, aqui na ponta do eixo, necessário para variar a quantidade de movimento angular do fluido. Tá? E isso vai ser relacionado com a energia que o fluido recebe. Tá? A variação da quantidade de movimento angular, por sua vez, vai se relacionar com a quantidade de energia que o fluido recebe. Tá? Beleza? Porque o torque girando, né, quando você fornece torque para um elemento que gira, a unidade disso, né, a dimensão disso é energia. Tá? Então, esse torque fornecido no eixo e o eixo girando vai fornecer uma certa energia que é transferida para o fluido. Tá? Beleza? Então, a gente vai ver toda essa questão fundamental, né? Então a gente vai lembrar alguns conceitos físicos bem simples, né? Bem fundamentais, lá de Física 1. Né? Vem lá da Física 1. Então, na verdade, vem lá do segundo grau. Né? Se a gente pensar aqui na segunda lei de Newton, isso daqui você já vem há muito tempo. Né? O somatório das forças é a variação da quantidade de movimento linear do corpo. Né? Certo? Um corpo que tem uma certa massa m. Essa nomenclatura aqui, ó, eu sempre gosto de tranquilizar vocês. Tem muita gente que se assusta quando aparecem integrais e tudo mais. Né? Então, não sei se todo mundo é assim, mas só para a gente uniformizar, né? Pensa aqui V de velocidade, só para tomar cuidado, né? V é velocidade, e aqui é volume, tá? Quando a gente tem o V cortado é volume. Então pensa nisso aqui, ó. Imagina que é um corpo de massa específica constante e velocidade uniforme, né? Então você tira a velocidade da integral, tira a massa específica da integral, sobra aqui, ó, uma integral no volume de controle do dV, que finalmente, para um volume qualquer, é o próprio volume, né? Se a massa específica for constante, a gente tira dentro da integral. E aí, ó, massa específica vezes volume dá massa, né? Então, isso daqui, nada mais, nada menos, do que a famosa quantidade de movimento linear. Né? Então, é massa vezes o volume. Certo? É a variação da massa, que normalmente a gente vai considerar massa fixa, né? E normalmente quem muda aqui é o volume, ou direção, ou sentido, ou então uma variação no tempo, né? É a variação da velocidade que normalmente se relaciona com as forças externas que agem no corpo. Então, isso daqui é física meio, né? Então, se você tem aqui um dV/dt, né? Aqui a gente tem um dP/dt, se a massa for constante, a gente tem massa dV/dt, que é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, essa parte aqui de cima é a segunda lei de Newton para translação, é o que vocês já sabem, né? Já estão acostumados desde Física 1. Aqui está escrito numa forma de engenharia, né? Numa forma mais genérica, que a gente pode, por exemplo, ter um corpo com a massa específica variando, ter diferentes perfis de velocidade. Mas no caso de todas as hipóteses de simplificação serem atendidas, isso daqui vira massa vezes velocidade, que vai dar a famosa aqui, né, somatório das forças, é massa vezes aceleração. Tá? Para rotação, a gente está muito mais acostumado com translação do que para rotação, né? A segunda lei de Newton, ou o equivalente à segunda lei de Newton, diz que o somatório dos torques no sistema é igual à variação da quantidade de movimento angular. Aqui a gente tem o seguinte, o somatório das forças é igual à variação da quantidade de movimento linear. Então, na primeira lei de Newton, a gente teria assim, a quantidade de movimento linear
que é o mv, né? Que é justamente a massa vezes a velocidade, né? Ou variação, né? Variação da quantidade de movimento angular é o somatório de todas as forças agindo no sistema. E aqui a variação da quantidade de movimento angular, quando você gira um corpo, né? Aqui é quando o corpo translada, né? Então, se você variar a velocidade, né? Se você variar a quantidade de movimento linear do corpo, necessariamente tem que existir forças sendo fornecidas. Ou se você fornecer força, você necessariamente varia a quantidade de movimento linear do corpo. Então, é a relação de causa e efeito aqui direto, né? A mesma coisa quando você translada, né? Certo? Ou, desculpa, mesma coisa quando roda, quando gira, quando alguma coisa gira. Como a gente está aqui num dispositivo que gira, que ele gira uma massa de fluido, a gente tem que lançar a mão aqui desse princípio para fluidos, tá? É o que a gente está fazendo. Então, a lei, né, vamos dizer assim, correspondente para a rotação é essa daqui, ó, somatório dos torques é a variação da quantidade de movimento angular. E a quantidade de movimento angular é dada pela letra H, da mesma forma que a quantidade de movimento linear foi dada pela letra P, né? A gente tem a quantidade de movimento angular dado pela letra H. E aqui, ó, a gente pode fazer um paralelo também, da mesma forma. Ó. A única coisa que muda é que agora a gente tem um raio, né? A partir de um certo referencial, né? Na qual essa massa está girando. Tá? Então a gente tem um R, né? Como ele está girando, a gente tem o torque, né? Necessariamente depende, é uma força aplicada em uma certa distância R, né? Numa referência. O que é? Lá embaixo, na minha gaveta. Então a gente tem aqui também um raio, né, um produto vetorial aqui com vetor velocidade, tá? Enfim, se a gente sabe, né, e aqui até fica um paralelo, né? Se a gente sabe que torque é o produto vetorial do raio com a força, né? Então aqui também, no outro lado da igualdade, a gente tem que fazer também, né, o raio, produto vetorial com a quantidade de movimento linear, né? Isso daqui nada mais nada menos que é o mv, tá? Então, da mesma forma que a gente faz o raio, né? Que a gente faz aparecer um torque aqui do lado esquerdo. O que eu estou dizendo é o seguinte: se a gente multiplicar por R, né? De um lado e do outro, a gente tem o princípio da quantidade de movimento angular automaticamente escrito, tá? Certo? Então, esse cara aqui, né, o princípio da quantidade de movimento angular, nada mais, nada menos do que o princípio da quantidade de movimento linear, mas para rotação, né? E rotação é com relação a um certo raio, né? Tá? Então, basicamente é isso, só para vocês não se assustarem muito. Então, para um corpo rígido, né, a quantidade de movimento angular na forma integral é dado por essa expressão aqui, né, que a gente viu ali anteriormente. Mas a velocidade, quando a gente está trabalhando com rotação, né, que a gente tem um corpo rígido genérico, né, e ele homogêneo, né, então ele está girando, então a gente está pegando uma partícula mzinho I aqui, né, claro que isso daqui, por isso que é essa integração aqui, né, em torno de todo o volume, ó, mas a gente, por exemplo, pegou uma partícula m numa certa distância RI aqui, né, então a gente tem aqui, ó, a quantidade de movimento linear dessa partícula, tá vendo? Que é o PI, né? Que é justamente o MI vezes V. E aí, fazendo com relação ao raio, esse raio RI, a gente tem a quantidade de movimento angular, né? Tá? E esse corpo sólido aqui está girando, tá? Certo? Então, só de novo, né? A mesma analogia que eu estava fazendo anteriormente, certo? Bom, aí eu posso escrever, ó, o V como raio, né? Vezes a velocidade de rotação, ômega, né? Certo? Velocidade angular aqui, ômega. Então, eu vou avaliar aqui, a gente, na verdade, né, esse torque que vai ser gerado, ele está sempre só numa direção aqui, né? Certo? Esse torque está sempre ao longo do eixo, né? Então, a gente avalia isso para uma direção só também. Então, eu já tiro da integral e já faço a componente dele ao longo do eixo que a gente, de interesse, né? A gente não quer em nenhum outro eixo x e y. O torque na bomba só é gerado ao longo do eixo ali, né? Então, ó, já faço o produto escalar, já tirei da integral, assumindo que massa específica é constante, sai fora da integral.
Então eu fico com termo de volume ali, né? Então eu fico com esse termo aqui, R ao quadrado, massa vezes massa específica vezes volume deu a massa aqui, ó, certo? E o ômega veio para cá. Então, todas as componentes, né? R ao quadrado, fiz o produto escalar aqui, o produto vetorial, né? A massa veio da massa específica vezes volume e a velocidade angular, tá? Então, tá aqui essa expressão, a componente da quantidade de movimento angular para um corpo homogêneo, da mesma forma que a gente tem o P igual a mv, né? Tá? Certo? Só que o H é R, fazendo a componente, né? mv, mais V igual a ômega R, então H fica R ao quadrado, M ômega, tá? Beleza? Fazendo aqui linear, né? Desculpa, fazendo aqui já as projeções direto aqui, né? Tá? Certo? Então daí que surgiu a quantidade de movimento angular, mas a gente pode relacionar isso com a quantidade de movimento linear também, tá? Beleza? Então, R ao quadrado M aqui, ó, isso daqui, R ao quadrado M, é denominado, né, é batizado de momento de inércia representado pela letra I. Então, para um corpo rígido, né, o H é I ômega. E aí, como o torque é T, o somatório de todos os torques é a variação da quantidade de movimento angular, da mesma forma que o somatório das forças é a variação da quantidade de movimento linear, né, então existe essa relação aqui, ó. Certo? Aqui a gente teria força igual a m dv dt, né? Estou sempre fazendo essa analogia aqui para ficar mais palatável para vocês, tá? E aí a gente teria aqui o MA, né? Tá? Ou, né, se a gente substituir aqui o I, né, o momento de inércia, R ao quadrado M, tá? Então, quanto maior a massa e maior o R, maior o torque, né, para um corpo rígido, né? Certo? Então, ó, o que a gente tem dessa analogia que eu estou fazendo, né? Ó, deve haver uma força agindo para variar a quantidade de movimento linear, né? Então, essa relação aqui entre força e variação de quantidade de movimento linear era direta. Se você variou a magnitude ou a direção do vetor velocidade, você tem que variar a força, né? E ela é direta. Se você variou a força, de alguma forma, necessariamente vai variar a magnitude ou direção do vetor velocidade. Tá? Essa é a famosa mecânica newtoniana, né? E tem que haver uma força tangencial, né, um torque, para variar a quantidade de movimento angular. Tá? Então, esse daqui é o paralelo, né, ou é a analogia para corpos que giram. Né? E aí, ó, assim como a massa é uma medida de inércia contra o deslocamento, o momento de inércia é uma medida de inércia contra a rotação. Então, quanto maior a massa, mais difícil né, de uma força variar a magnitude ou direção da velocidade. E quanto maior o momento de inércia, lembra que isso daqui é mr ao quadrado, né? Tá? Então, quanto maior a massa e quanto maior a distância, quanto mais essa massa está deslocada do centro, mais difícil é o torque variar a quantidade, variar a velocidade angular, tá? Certo? Então, estou tentando fazer aqui uma analogia, né, só de translação com rotação para ficar um pouco mais palatável aí para vocês. Né? E o que isso tem a ver, né, finalmente, né, o que isso tudo que a gente tem a ver com máquinas de fluxo? Né? É justamente o fornecimento do torque de eixo, que aumenta a quantidade de movimento angular do fluido. E aí, o teorema do transporte de Reynolds é o argumento matemático que nos ajuda e que é fundamental nessa parte do curso para simplificar a análise. Vocês vão ver que no final das contas a coisa vai ficar bem simples, né? Então a gente tem um torque aqui sendo fornecido e a gente quer saber quanto que isso se relaciona com a variação de quantidade de movimento angular que o fluido recebe ao passar pelo impelidor. E aí, isso daqui vai necessariamente estar relacionado com a energia, a gente vai ver isso, né, que o fluido recebe. Então, o torque vira a variação da quantidade de movimento angular e a variação da quantidade de movimento angular a gente relaciona com a energia que o fluido recebe. Tá? Certo? A ideia, né,
o panorama do que a gente vai fazer é esse. Beleza? Então a gente vai ter uma maneira muito fácil, muito simples de calcular de quanto de energia que o fluido recebe. Depois a gente consegue relacionar isso com pressão, por exemplo. Se quiser saber a pressão que o fluido recebe, tudo bem. Normalmente é muito mais conveniente saber a altura em metro ou pé, né, que a gente consegue elevar o fluido. Mas tranquilo, isso daí a relação depois é direta, tá? Então, ó, de novo, né? Como eu sempre, em vez de falar que a força centrífuga conduz o fluido para a periferia, eu prefiro dizer que não existe força centrípeta. Né? O que é a força centrípeta? Aí ela existe, né? A força que impede que o fluido, seria uma força ao longo ali do eixo, né? Que está, se você tiver a sua cordinha ali girando, né? É justamente a força, a reação ali para dentro do raio, né? Certo? A tensão na corda, por exemplo. Então, como não existe uma força centrípeta, o fluido se desloca para a periferia do impelidor. É aquilo que eu falei, né? O impelidor está girando e não existe nenhuma reação aqui, né? Não existe nenhuma contenção, então ele naturalmente ele vai para a periferia. Tá? Bom, e aí, como a quantidade de movimento angular aumenta, a velocidade aumenta. Tá? Então, ao passar por uma série de pás de área crescente, a velocidade é convertida em pressão. Certo? Uma coisa importante aqui, deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para cima. Você não. É o seguinte, observa que eu estou falando constantemente de variação de velocidade que o fluido sofre ao passar aqui pelo impelidor, pelo difusor, né, pela carcaça involuta, pela parte difusora da carcaça. Então, aqui internamente, ele sofre uma série de variações de magnitude e direção de velocidade. Mas, se a gente olhar do ponto de vista global, se a gente tiver a mesma área na descarga e na sucção, se o tubo, por exemplo, tiver 1/4 de polegada na sucção e 1/4 de polegada na descarga, a velocidade não varia pela continuidade, né? Certo? Então, se ele entra aqui com uma certa vazão volumétrica, né, assumindo um fluido incompressível, né, V1A1, e ele sai com essa mesma vazão volumétrica V2A2, se a área for igual, a velocidade não varia. Então, ao longo da bomba, a velocidade varia em função da variação da quantidade de movimento angular e das áreas, né? Mas, considerando A1 igual a 2, o fluido compressível, V1 igual a V2, tá? Certo? Mas a pressão ela aumenta por conta dos ganhos de pressão dessas variações de velocidade locais aqui dentro da bomba, né? Mas de forma global, a mesma velocidade que a bomba tem, né, que o fluido tem na sucção, ele vai ter na descarga. Tá? Beleza? Bom, então a gente viu, né, de forma geral, que o torque necessário para gerar essa massa de fluido se relaciona com a quantidade de movimento angular do fluido, que depende da massa, da velocidade e do raio. Então, por isso que a gente precisa de uma expressão que relaciona o torque com a quantidade de movimento angular. Tá? E essa expressão é justamente o teorema do transporte de Reynolds. A gente vai ver que no final das contas, a gente fica com uma expressão muito geral, assim, muito genérica e bem simples, tá? Então, ele relaciona, né, uma grandeza no sistema, lembra que esse daqui é a definição do teorema do transporte de Reynolds, né? Para que ele serve? Relaciona uma grandeza no sistema que tem a massa constante, né? O que é um sistema? Por definição, um sistema é uma porção que você está analisando que tem a massa constante. Ela faz relaciona essa grandeza no sistema e no volume de controle. O que é o volume de controle? É uma região uma região fixa, né? Então lembra que a gente em termodinâmica, quando vocês estudaram termodinâmica, por exemplo, no sistema pistão-cilindro, né? Então você tem um pistão aqui
tem aqueles pezinhos ali em cima que vão sendo retirados, né? E aqui tem uma chama aqui embaixo. Então você tem fornecimento de calor, e esse fornecimento de calor se converte, né, através do gás aqui no fornecimento de trabalho. Então, é o gás que faz essa conversão aqui, né, de calor em trabalho, porque ele expande. Então, quando a gente faz essa análise, a gente tem um sistema que é justamente o gás. A fronteira expande, mas a massa de gás é sempre constante. Quando a gente entra em mecânica dos fluidos, isso daqui é termodinâmica, né? A gente normalmente está analisando dispositivos que estão numa região fixa do espaço, né? Uma bomba, uma turbina, um medidor de vazão. Então, a gente é muito mais conveniente, ao invés de ficar fixo numa... E é muito difícil, né, você acompanhar uma massa constante de gás que está se movendo. Então, é melhor a gente ficar numa região fixa do espaço, que é o que está representando aqui, né? Isso daqui é lá do livro do Fox, né? Quando o Fox está apresentando o teorema do transporte de Reynolds, né? Então, a gente tem uma região fixa no espaço, que é a linha tracejada aqui, a gente tem as linhas de corrente, né, representando o escoamento, né, as linhas tangentes ao escoamento aqui. E aí ele está dizendo o seguinte, eu quero analisar essa região fixa do espaço tracejada, que aqui é num tempo t0, por exemplo, né, aqui é num tempo t1, um tempo subsequente. Então, mas as leis físicas, elas valem justamente para uma massa constante, né? A lei física não vale para uma região do espaço somatória de força. Igual a massa vezes a aceleração, você tem que saber a massa, né? Certo? Então você tem que acompanhar uma massa. Essa é a mecânica que a gente está acostumado, né? Que seria a mecânica lagrangiana, que acompanha uma certa massa, né? Só que em mecânica dos fluidos, a gente normalmente trabalha com a mecânica ou com a descrição euleriana, que é justamente uma região fixa no espaço. Então, a gente quer saber... o que a gente quer saber é nessa região aqui, ó, fixa no espaço, como que, por exemplo, a segunda lei de Newton vale, né? E para um fluido que está se movendo, certo? E aí, eu não vou demonstrar aqui, né? Mas lá em mecânica dos fluidos, é muito bem demonstrado que a relação entre sistema, né? A variação de uma grandeza, sei lá, se for quantidade de movimento linear, se for quantidade de movimento angular, né? Energia, lembra que isso daqui, o Nzão, o Fox pelo menos faz assim, né? Ele deriva uma expressão geral e depois vai mudando aqui o Nzão para alguma lei física. Então aqui é a propriedade extensiva Nzão e associada a ela uma propriedade intensiva no volume de controle e na superfície de controle, né? Então, o que o teorema do transporte de Reynolds faz é variar, relacionar, fazer justamente essa relação, né? Então aqui, ó, o que está mostrando aqui nessas imagens é que a massa saiu aqui, né? A massa que a lei física vale é essa parte aqui cinza, né? Então nesse tempo t0 ela estava nessa região, coincidindo com o volume de controle, mas no tempo t0 mais ΔT ela já não está mais, ó, ela saiu, tá vendo? A massa, a parte cinza aqui, ela saiu aqui de dentro do volume de controle, que é a região que a gente está analisando. Então, existiu uma variação volumétrica dessa propriedade no volume de controle, mas existiu também um fluxo ao longo da superfície de controle aqui, ó, saindo nas linhas tracejadas e entrando uma nova, eventualmente, aqui pela linha tracejada em 1 aqui, né? Então, isso que o teorema do transporte de Reynolds nos informa, né? Como relacionar conservação da massa, princípio da quantidade de movimento linear, princípio da quantidade de movimento angular, energia, que é válido para um sistema, né, para uma massa fixa com uma região fixa do espaço, tá? Beleza? Que é isso que a gente quer em McFlu, na verdade, né? Tá? E aí eu já dei vários pulos aqui, né? Toda essa demonstração aqui vem lá de mecânica dos fluidos 1, na verdade, né? Tá, e aí, o que ele faz é o seguinte, né? Ele faz essa análise aqui genérica e depois substitui o Nzão e o Nzinho em cada uma das leis físicas, né? Então a gente vai fazer isso aqui para o princípio da quantidade de movimento angular, que é a maneira, né? Uma das formas de analisar uma bomba, né? Uma turbobomba, tá? Então tá aqui, ó, repetindo, né? O princípio da quantidade de movimento angular diz que o somatório de todos os torques é igual à variação da quantidade de movimento angular, onde a quantidade de movimento angular é dado por essa expressão, né?
o produto vetorial do R justamente com P, né? Certo? Esse cara aqui é a quantidade de movimento linear. Tá? Certo? Então, a gente simplesmente trabalha nisso. Mas a gente sabe que o torque aqui, ó, que todos os torques aplicados no sistema, né, podem ser dados por força de superfície, força de corpo, né? Então, força de superfície é atrito, pressão, né? Força de corpo, basicamente aqui a gente despreza força nuclear, a gente despreza força eletromagnética, então a força de corpo, para nós, engenheiros mecânicos, é a gravidade, né? Tá? Então a força de corpo seria o produto escalar aqui, né? Do R com G. E o trabalho de eixo aqui, né? Que é o principal para a gente. Tá? Então os torques que podem eventualmente agir no sistema são esses daqui. Tá? E aqui a gente já fez um recorte, né? Aqui a gente já identificou somente a força da gravidade, né? A força de corpo devido à aceleração da gravidade. Desprezou qualquer outro, né? Eletromagnético, nuclear. E a gente deixou a força de superfície aqui genérica, né? Pode considerar atrito se quiser. E o trabalho de eixo, né? O trabalho do eixo cruzando ali o volume de controle, tá? Então tem um torque aqui, né? Um torque de eixo cruzando o volume de controle, tá? Certo? Então se aqui for a bomba, né? Então se aqui for a bomba, aqui o flange. Então aqui tem um torque fornecendo, um eixo fornecendo torque para a bomba, né? Então esse torque aqui, o volume de controle, né? Aqui poderiam ser a superfície de controle ou o volume de controle de forma genérica, né? Tá, então aí, ó, a gente faz aquilo lá de McFlow 1, ó. A gente converte, a gente escreve que o Nzão é o H, quantidade de movimento angular, e a propriedade intensiva relacionada com essa propriedade extensiva Hzão é o raio vezes a velocidade. Lembra que a propriedade intensiva, propriedade extensiva depende da massa e a propriedade intensiva independe da massa. Então aqui, ó, o que é propriedade extensiva? Né? Aqui, se o corpo for uniforme e a gente puder tirar ele da integral, isso daqui vai fornecer a massa. Então, a quantidade de movimento angular para um corpo uniforme, né, o H aqui, né, seria R, produto vetorial com V, e a massa aqui. Se eu quiser escrever a propriedade intensiva, eu divido pela massa. Fica só o R vezes o V. Tá? Então, Hzão, né? Isso daqui ele está chamando de Nzão, que é a propriedade extensiva, e aqui o Nzinho, que é a propriedade intensiva, independe da massa, né? Então, aqui depende da massa, o R, produto vetorial com V vezes a massa, e a propriedade intensiva, o R, produto vetorial com V sem a massa, né? Só dividir pela massa, certo? Beleza? E aí a gente precisa disso para jogar aqui, né? Essa é a condição necessária para a gente fazer a conversão aqui, ó, usando essa expressão geral aqui que é obtida fazendo essa análise aqui, né? Se vocês lembrarem lá de McFlow 1, a gente pega essa geometria aqui e faz uma análise das áreas aqui, né? Da variação dessa propriedade emissão aqui, fazendo uma diferença finita e tudo mais. Então tem isso lá, quem não se lembrar, né, quiser dar uma relembrada aí, os cadernos de McFlow 1 ou livros de McFlow 1 com certeza tem a origem dessa expressão aqui, tá? Mas basicamente a gente vai substituir o Nzão, né, o H aqui, e o eta, R, produto escalar com V, produto vetorial com V, tá? Beleza? E aqui o Nzão é o H, né, que é o que a gente falou aqui, ó, Nzão H. E o eta, o Nzinho, né, o produto vetorial de R com V, tá? Então, o que a gente fez aqui, ó. Aqui a gente substituiu o H, ó. Né? Aqui foi o H. Na verdade, aqui foi o H, né? Mas a gente sabe que o H, por que a gente fez essa... por que jogou aqui, ó, já essas expressões, né? Porque a gente sabe que o dH/dt, aqui, ó, a gente sabe que o dH/dt é o somatório dos torques, e a gente sabe que os torques podem ser dados por essas grandezas aqui, ó, tá? Certo? Beleza? Então já fez aqui, ó, né? Aqui já é o dH/dt, que é igual ao somatório dos torques
que a gente identificou aqui todos os torques que podem agir no sistema. Tá? E eles estão aqui, ó, certo? Beleza? Então, todos os torques, né, como no tempo t igual a zero, a gente pode generalizar isso para qualquer tempo, a gente pode pegar, por exemplo, no tempo t igual a zero. Sistema e volume de controle estão coincidindo aqui, né? Então, a gente diz que a gente aplicou isso daqui para o tempo t igual a zero. Então, todas essas grandezas aqui valem para o sistema e para o volume de controle, no tempo t igual a zero. E aí os fluxos aqui pelo volume de controle e a derivada temporal aqui se responsabilizam, né, por saber nos tempos subsequentes o que está acontecendo em termos de variação de quantidade de movimento angular. Tá? Beleza? Então a gente fica com essa expressão aqui, né, substituindo já, fazendo todas as substituições. Então aqui ó, o torque devido às forças de superfície, os torques devido às forças de corpo e o torque de eixo. Vai ser igual a esse termo aqui, ó, que é a taxa de variação da quantidade de movimento angular no volume de controle, e esse outro termo, que é a taxa, né, o fluxo líquido de quantidade de movimento angular do volume de controle. Então, aqui a gente tem quanto que está variando, quanto que a quantidade de movimento angular está variando no volume de controle aqui, né, nessa região aqui, certo? E quanto que está saindo, quanto de fluxo de quantidade de movimento angular está saindo aqui pelas superfícies de controle ou, eventualmente, entrando aqui pelo outro lado. Né? Isso é uma variação líquida, né? O que sai menos o que entra. Tá? Beleza? Então, isso é o que o princípio da quantidade de movimento angular diz. Tá? Certo? Aí a gente começa a fazer nossas simplificações. Então, a gente tem a primeira grande simplificação, né? O torque, por causa das forças de corpo, pressão ou atrito, a gente ignora, e também as forças de corpo. Então, a gente vai ignorar esses dois termos de torque, né, de superfície de corpo, porque normalmente o torque de eixo ele domina, ele é muito maior, é o que você quer fornecer para a bomba, né? Então, a variação os torques por causa de pressão ou por causa da força de corpo são muito menores do que o torque que está sendo fornecido ali pelo eixo da bomba. Então isso daqui vai embora. Um dispositivo desse normalmente opera em regime permanente. Então, um regime permanente, lembra que todas as derivadas com relação ao tempo, né, todas as variações com relação ao tempo são desprezadas. Então esse termo aqui vai embora. E a gente sobra, né, a única coisa que sobra é o fluxo pela superfície de controle da variação da quantidade de movimento angular. Então, a gente fica com essa expressão aqui, bem simplesinha. Tá? Então, o somatório do torque de eixo, né, que é fornecido pelo eixo da bomba, é igual à integral, né, na superfície de controle da quantidade de movimento angular. Tá? Aqui a gente tem, na verdade, a quantidade de movimento angular é a taxa líquida da quantidade de movimento angular pela superfície de controle, né? Porque agora a gente tem esse V aqui, ó, que apareceu justamente na verdade, esse VDA aqui, né? Que apareceu justamente quando a gente fez a conversão de sistema em volume de controle. Tá? Então, a quantidade de movimento angular está aqui. Aqui a quantidade de movimento angular, né, é o H, ou a quantidade de movimento angular intensiva, né, na verdade está até aqui, né, é o Nzinho, né, e essa parte aqui é a parte responsável, né, pelo fluxo de quantidade de movimento angular, ou quanto que a massa que está, quanto que o escoamento está carregando de quantidade de movimento angular. Você pode pensar nisso daqui uma maneira mais fácil, né, de pensar talvez em energia, né, ou pensar em vazão máxima. Tá? Pensar que aqui ó, a gente tem um M ponto, né, quando a gente simplifica a massa específica constante, a gente tem um M ponto, e aqui a gente tem justamente o eta. Então, se a gente tiver, por exemplo, energia, é quanto
que o fluido está carregando de energia, quanto que o fluido está carregando de massa pela superfície de controle, tá? Então aqui é quanto que o fluido, né, quanto que o escoamento está carregando de quantidade de movimento angular, né, que a gente está relacionando isso com o torque do eixo, tá? Ou vice-versa, quanto que o torque de eixo está fornecendo de quantidade de movimento angular. E isso depois vai ser relacionado com a energia que o fluido recebe, tá? Beleza? Então a gente chegou nessa relação simples aqui, ó, que relaciona torque de eixo, né, fornecido pelo eixo da bomba. Aqui a gente tem a quantidade de movimento angular intensivo, e aqui a gente tem justamente o que veio lá do teorema do transporte de Reynolds, que isso aqui vai virar vazão mássica, né? A gente vai simplificar isso, isso vai virar vazão mássica, tá? Certo? Então, para uma turbomáquina com trabalho que entra, né, o torque necessário, então, por exemplo, uma turbina, uma bomba, desculpa, trabalho que entra ali na máquina, né? O torque necessário causa uma variação na quantidade de movimento angular do fluido. Essa variação de quantidade de movimento angular, a gente vai relacionar com energia, normalmente em metro, depois a gente pode converter isso para pressão, tá? E essa variação de quantidade de movimento angular, a gente vai relacionar com a energia que o fluido recebe, tá? Para uma turbomáquina com um trabalho fornecido, né, uma turbina aqui, por exemplo, o torque produzido é devido à variação da quantidade de movimento angular do fluido. Então, numa turbina, a gente viu uma turbina, sei lá, de Francis, assim, por exemplo, né, o fluido ele entra com uma certa direção com relação a um certo raio, né, ele entra com uma certa velocidade, e aí a variação do raio e do vetor velocidade causa um torque de eixo, tá? Para a bomba é o contrário, o torque de eixo vai causar uma certa variação. O raio varia porque o impelidor tem um raio que varia normalmente, né? E isso vai causar uma certa variação de velocidade que a gente relaciona isso com energia, tá? Beleza? Então, basicamente, a ideia geral é essa daqui, galera. É uma relação de direção e sentido do vetor velocidade, ou magnitude, eventualmente, que está relacionado com o torque do eixo. Da mesma forma, aí como eu falei, né, para ficar a coisa mais palatável, quando você tem uma variação do vetor velocidade numa translação, você tem a variação de força. Aqui o que a gente está relacionando, né, se você quiser mudar a direção ou sentido de um corpo rígido, você tem que exercer força. Se a gente quer variar a direção do vetor velocidade, a gente tem que exercer o torque. E essa variação de velocidade aqui a gente vai relacionar com energia, né? Tá? Que o fluido recebe. Beleza? Então vamos ver a aplicação dessa equação para as turbomáquinas, né, que é o que a gente quer. Então, como que a gente trabalha nessa equação agora numa turbomáquina, né? Tá? Como que a gente aplica isso agora a uma turbomáquina? Ó. Então, isso daqui, ó, o que eu estou mostrando aqui, é uma geometria característica de uma turbomáquina, tá? De uma bomba, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui a entrada do impelidor e a saída do impelidor. A gente não está se preocupando muito com a geometria, eu vou falar isso depois para vocês, né? A gente não está se preocupando muito com o caminho que o fluido desenvolve na medida que ele passa aqui. A gente só quer saber, por enquanto, né, o vetor velocidade na entrada, depois eu vou fazer uma discussão sobre isso daqui, e o vetor velocidade na saída, tá? Beleza? Então vamos ver como que a gente relaciona o torque que está sendo fornecido aqui, ó, no eixo, com essa variação de quantidade de movimento angular, que depois a gente vai relacionar com energia. Então a gente selecionou, ó, o 1 e o 2 aqui, tá vendo? Ó? 1 e 2 são as superfícies de controle aqui, né? E o volume de controle está no meio, né? Tá entre aqui, toda essa região entre 1 e 2. A gente quer saber quanto que o fluido ganha de quantidade de movimento angular
ao passar da superfície de controle 1 para a superfície de controle 2. Tá? E lembra que, obviamente, né, isso daqui está acontecendo em toda circunferência aqui da superfície de controle. Né? A gente pegou um ponto aqui característico, mas isso acontece, acontece em toda a circunferência. E a nomenclatura aqui, ó, é que o U ele está se referindo ao rotor. Então aqui, ó, U igual a ômega R1 é a velocidade de rotação do rotor na entrada aqui, né? E o 2, ômega R2, né, onde ômega é a velocidade de rotação desse rotor, né? Então a gente tem a velocidade linear na saída, U2, tá? E V é a velocidade do fluido. Tá? Então a gente tem aqui a decomposição, né? O fluido ele entra com a certa velocidade absoluta, V1, e sai com a certa velocidade absoluta, V2, tá? Certo? Aqui é ômega, velocidade de rotação, né? Tá? E aí é isso que a gente vai analisar para ver essas conversões de energia aqui que se dão. Então, ó, então tá aqui, né? Ele entra no raio R1 com certa velocidade V1, sai no raio R2 com certa velocidade absoluta, tá? E velocidade uniforme, né? Lembra que isso daqui, lá na mecânica dos fluidos, a gente pode ter uma velocidade, né? Para dar um exemplo da velocidade num tubo, né? Pode ter um perfil de velocidade assim, né, eventualmente, tá? Ou a gente pode trabalhar com a velocidade média, né, velocidade uniforme, né? Então a gente tem um certo perfil de velocidade dessa forma. A gente pode vir aqui, isso é feito constantemente, né, para simplificar, e traçar uma média aqui, né, certo? Fazer uma média dessa função. E aí a gente tem uma velocidade uniforme, é o que ele está falando aqui, né? Uma velocidade uniforme que, no sentido que a gente não está se preocupando com esse perfil de velocidade, tá? É isso que ele está falando ali. E aí, essa velocidade V1, né, é a velocidade absoluta com relação a esse referencial fixo aqui, ó, fora da bomba. É como se uma pessoa fora ali do volume de controle estivesse vendo o vetor velocidade. Depois a gente vai estender essa análise, né, e ver como é que isso é formado em função da velocidade de rotação do impelidor, tá? Beleza? Então a gente tem a velocidade absoluta e as suas projeções. Ó. Tem a projeção circunferencial aqui, né, VT, tanto na entrada quanto na saída, e uma projeção normal, né? Normal aqui é a circunferência, tá? Certo? Então a velocidade absoluta projetada radialmente, tem autor que chama isso daqui de Vθ, e tem autor que chama de Vn, tá? Na verdade, acho que não, é VR e Vθ. Tá? Tem autor que chama de Vn, tem autor que chama de VR, é a mesma coisa. Tem autor que chama de VT, tem autor que chama de Vθ, é a mesma coisa. Tá? Então Vn1 ou VR1, VT1 ou Vθ1. Tá? Beleza? Então isso aqui, né, essas componentes, a gente precisa para aplicar o teorema do transporte de Reynolds. Por isso que a gente está analisando essas componentes ali. Né? E o teorema do transporte de Reynolds a gente usa para relacionar o torque justamente com essas variações do vetor velocidade. Então está aqui, ó. Se a gente pegar o teorema do transporte de Reynolds simplificado, né, regime permanente, desprezamos os torques devido às forças de superfície de corpo, a gente ficou com essa expressão. Então, para um escoamento uniforme, né, indo, né, para um e saindo no rotor em forma escalar, a gente simplifica bastante essa expressão para essa forma. Por quê? Ó, escoamento uniforme, e assumindo que a massa específica não varia, esses caras aqui todos saem da integral. Ó. O vetor velocidade não tem sentido ficar aqui dentro da integral se ele é uniforme. Ele pode ser jogado para fora, assim como a massa específica. Tá? Então, a gente fica, e já fazendo o produto escalar ali, né? O produto em forma escalar, mas já fazendo o produto vetorial aqui, ó. Tá? Então, esse torque aqui, o torque que é fornecido pelo eixo está em Z, né? E aqui a gente já está fazendo a projeção em forma escalar, já estamos resolvendo o produto vetorial aqui, certo? Então, o M ponto, olha só, da onde que surgiu esse M ponto, né? O M ponto, ele surgiu dessa combinação aqui, ó. Lembra que vazão, dependendo do autor, né, chama de Q a vazão volumétrica, que é velocidade vezes a área.
E a vazão mássica é massa específica vezes a velocidade vezes a área. Tá? Então, massa específica, velocidade vezes a área, na forma escalar, né? Aqui já está fazendo a projeção de V em dA, já está assumindo que tudo é uniforme, tirando da integral, então aqui já tem um pulo grande, né? E aí isso vira M ponto, porque esse conjunto aqui, né, sob as nossas hipóteses, vai virar vazão mássica. E aqui, ó, se a gente fizer aqui é a superfície de controle de forma geral, né? E a vazão mássica não varia, lembra, né? Para o escoamento incompressível, a vazão mássica é constante. Tá? Você não pode criar nem destruir massa, né? Então o que entra tem que ser o que sai. Esse combinação aqui, massa específica, velocidade e área, tem que ir se balanceando para ser sempre constante, né? Se a área variar, a velocidade ou a massa específica tem que variar. Se alguma coisa variar, o outro tem que compensar, né, entre a entrada e a saída, para a gente ter a conservação da massa respeitada, tá? E aí, ó, isso daqui está genérico, né? Então ele aplicou na superfície de controle 1 e depois aplicou na superfície de controle 2 e somou, né? Então isso daqui, quando você aplica na superfície de controle, você vai somando, né? Você vai pegando cada superfície de controle e vai somando. Então ele aplicou na superfície de controle 1, aplicou na superfície de controle 2, né? E aí finalmente ficou com essa expressão aqui, ó, R2VT2, que então, a integral, deixa eu fazer aqui, ó, na superfície de controle 2 do R2, né? Vezes o V2 ρ P2 produto escalar com dA, isso daqui forneceu R2 PT2 M ponto, tá? Beleza? Da mesma forma que a integral na superfície de controle 1, que é igual ao R1, né? Certo? Esse raio R1 aqui, tá? Produto vetorial com V1 ρ V1 dA forneceu menos R1 VT1 M ponto, tá? Já fazendo aqui o produto vetorial, fazendo essa projeção do V1 em dA, tá? Então isso vai dar um sinal negativo, né? Porque a normal unitária é sempre para fora. E aí a gente fica com menos M ponto, e o R1 VT1 veio desse produto vetorial aqui, né? Então, quando você faz o produto vetorial do R com qualquer vetor, né? Certo? O que você fica na forma escalar é RVT, né? Certo? Você é a projeção, né? Lembra que é a regra da mão direita, o R vezes o V, você só leva em conta a componente que está a 90 graus do raio ali, né? Isso vale para o torque, isso vale para todas as análises que a gente faz quando usa, isso é uma regra do produto vetorial, tá? Então, isso daqui, esse produto vetorial aqui, né? O produto vetorial R com V2, forneceu R2 VT2, e o R com V1 forneceu R1 VT1. Eu vou passar uns 5 minutinhos aqui, porque eu acabei começando a aula um pouquinho com 5 minutos de atraso. Aí deixa eu só passar 5 minutos. Quem tiver que sair, fica à vontade aí, tá, galera? Eu vou passar 5 minutinhos aí. E aí a gente fica, então, ó, com essa relação, né? Observa que a gente está simplificando, né? Chegando numa simplificação da relação entre o torque do eixo e a variação da quantidade de movimento angular que o fluido sofre ao passar pela superfície de controle. Então, essa é chamada equação de Euler das turbomáquinas. É a relação entre o torque e a velocidade e a quantidade de movimento angular para todas as turbomáquinas. E ela é tão importante que tem turbomáquina que é descrita como que é uma classificação da turbomáquina, né? Como uma máquina que respeita a equação de Euler. Tá? Então é uma das classificações, né, das turbomáquinas. Ih, começou a chover, deixa eu só fechar aqui. É uma das classificações das turbomáquinas. Tem gente que diz que são máquinas que respeitam a equação de Euler. Tá? De tamanha importância dessa expressão aqui.
Tá? Então, R2 VT2, né? Então o torque se relaciona com os vetores de velocidade, com a vazão máxima, por essa expressão aqui, né? R2 VT2 menos R1 VT1. E o VT aqui veio justamente do produto vetorial do R com o V2 na saída e do R com o V1 na entrada, tá? E o M ponto veio daquela ρ VDA, tá? Daquele termo ρ VDA. Beleza? As componentes normais aqui, ó, não contribuem, né? O que a gente estava falando, justamente por causa daquela componente, aquela multiplicação vetorial, né? Tá? E aí a gente tem algumas hipóteses fortes, né? Regime permanente, mas isso aqui normalmente não é muito problema, porque é uma bomba, você quer que ela opere em regime permanente mesmo, né? Você compra uma bomba para ela ficar ligada, né? Eventualmente ela liga e desliga muito por causa do, sei lá, um transiente, né? Uma cisterna. Você liga, ela abastece a caixa d'água, você desliga. Mas no tempo que ela está abastecendo a caixa d'água, dificilmente ela liga, desliga, nem é bom, né? Ela liga e fica funcionando, depois você desliga. Então, regime permanente é uma hipótese ok, não tem muito problema. Mas aqui, ó, observa que em nenhum momento a gente falou de viscosidade. A gente desprezou o atrito, totalmente. Então, de forma geral, a questão que o atrito, a viscosidade, atrapalha muito o funcionamento de uma turbomáquina. Porque são caminhos estreitos, pode ter muita perda de carga. Então, de forma geral, uma turbomáquina ela é usada para fluidos com viscosidade baixa. Então, por isso que, de forma geral, as hipóteses já desprezam o efeito da viscosidade, né? Se você quiser bombear um fluido com a viscosidade alta, igual eu mostrei lá, as bombas centrífugas submersas, né, para a indústria do petróleo, tem que ser feitas cálculos, né, adaptações, ou existem tabelas que fazem essa previsão do desempenho de uma bomba funcionando com fluido viscoso. Eu não vou mostrar aqui para vocês, não dá tempo, né? Mas quem for trabalhar com fluido, quem precisar, né, normalmente, e também não é muito mostrado, porque o desempenho de uma turbomáquina cai muito, né, com fluidos viscosos. Mas, de forma geral, existem umas cartas de previsão, né? E escoamento uniforme. Então, são as hipóteses, né, importantes para a gente ter em mente, tá, no uso dessa expressão. Certo? Aqui eu vou fechar só falando esse slide aqui, né? Que a convenção de sinal é a seguinte, né? E, na verdade, isso vem do produto escalar, né? Se o VT2 ele está no mesmo sentido do U, ou VT, né? Está no mesmo sentido do U, ó, se o VT é maior que zero, se ele está na mesma direção de U. Então, para uma turbo... E aí vem a convenção de sinal do torque. Se o torque é positivo, ele é fornecido para o volume de controle. Isso é o contrário, cuidado, né? Que isso é o contrário lá da convenção de termodinâmica. Na convenção de termodinâmica, quando você fornece força, né? Ou quando você fornece energia, ela é negativa. E quando você recebe do sistema, ela é positiva. Então, aqui é o contrário. No teorema do transporte de Reynolds, para o princípio da quantidade de movimento angular, tá? Então, o torque fornecido para a bomba, para ventilador e para soprador, ele é maior que zero. Tá? Essa é uma convenção. Quando você fornece para o volume de controle, que é o caso de uma bomba, né? Você está fornecendo torque de eixo, aí ele é positivo. E aí, a velocidade de rotação do elemento, né, do rotor ali, do impelidor, é a mesma do VT1. Tá? Então ele está rodando para cá, né, o impelidor está rodando para cá e o VT1 também está na mesma direção. Esse regadorzinho aqui de jardim representa uma turbina, a gente vai ver mais para frente por quê, né? Porque a gente consegue extrair basicamente torque aqui, variando a quantidade de movimento angular do fluido, mas isso a gente vai falar mais para frente. Eu só quero enfatizar aqui que numa turbina, de forma geral, ó, a velocidade tangencial é numa direção, então o fluido sai com essa velocidade tangencial, e a rotação, ó,
A velocidade de rotação linear aqui do dispositivo está para lá, tá vendo? Isso é um regadorzinho de jardim, né? Tá entrando água aqui por baixo, ó. Aí sobe, né? A gente está olhando de cima, né? Tá? Aí o fluido vem para cá, sai por aqui, e aí isso faz com que ele gire, né? Tá? E aí ele vai girar, naturalmente ele vai fornecer, vai girar aqui, né? Tá? Quando a velocidade tangencial estiver na direção contrária, então esse termo aqui vai ser negativo, e aí o torque é negativo. E aí é a convenção para a turbina, tá? Então essa é a convenção de sinal do produto escalar ali, né? Certo? Então, ó, o R, né? Quando a gente faz o R vezes o VT, se ele estiver na mesma direção do U, ele é positivo. Se o VT estiver na direção contrária, é negativo, tá? Essa é a convenção de sinal que a gente vai usar. Tá bom? Acabei passando até um pouquinho mais, né? Desculpa aí, são 10h07. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguma reclamação?